Olá, pessoal. Vamos dar início à aula, a terceira parte do conteúdo de fisiologia do sistema nervoso, da disciplina de fisiologia do exercício da FUPAC Ponte Nova, na aula do dia 11 de maio de 2020. Nós estamos analisando, a fisiologia do sistema nervoso central e periférico. Vimos já os seus constituintes, as suas partes, as suas ramificações estruturais e funcionais. Vimos também na última aula sobre como que ocorre o impulso nervoso, todas as etapas fisiológicas e bioquímicas da transmissão do sinal nervoso, desde seu início no corpo do neurônio, até a sua transmissão no axônio, até até a parte final, né? E também vimos a desativação desse impulso nervoso, que é muito importante. Então, a gente percebeu aí que a diferença de carga elétrica dentro do neurônio é muito importante para que o impulso nervoso possa ocorrer. Inicialmente, no estado de repouso, o potencial de repouso da membrana, devido à quantidade de ânions no interior do neurônio, né? E devido à menor quantidade de sódio no interior do que no exterior, no repouso, todos os neurônios, no geral, todas as células têm uma carga negativa. A partir da recepção de um estímulo, alguns canais de sódio vão se abrindo e uma quantidade maior de sódio vão entrando por transporte passivo dentro da célula, e aí isso vai gerando um limiar que vai fazendo com que outros canais de sódio vão se abrindo sucessivamente até que o interior mude a sua carga negativa para positiva, fazendo o contrário em relação ao exterior, que se torna negativo. Essa mudança ao longo do corpo do axônio é a transmissão do impulso nervoso. E esse impulso nervoso, ele vai até o final, no terminal axônico, nos dendritos terminais, onde onde estão armazenados os neurotransmissores dentro de sacos chamados vesículas. Então, é a partir daí que nós vamos estudar hoje. Só para complementar, à medida que o impulso vai passando, o que vai acontecendo? Como que o neurônio volta ao estado de repouso? A gente percebe que canais de potássio vão sendo abertos, enquanto os canais de sódio vão se fechando. Quando isso acontece, o sódio deixa de entrar no interior da membrana e o potencial e o potássio que está dentro começa a sair de forma mais rápida, porque tem maior quantidade do que em relação ao meio externo. Com isso, com essa saída acelerada de potássio e a não entrada de sódio no interior da célula do neurônio, o potencial negativo no interior vai se restabelecendo, enquanto que o positivo vai retomando a sua predominância no lado externo da célula, fazendo com que o neurônio tenha o potencial de repouso restabelecido. Então, aí cessa-se o impulso. Então, hoje, o foco é quando o impulso chega no terminal axônico, quando ele libera essa quantidade de neurotransmissores, e esses neurotransmissores, que são soluções bioquímicas, eles passam de um neurônio para outro, num processo chamado transmissão sináptica, né? O neurônio, ele não está conectado diretamente com o outro. Há um intervalo, há um hiato entre um terminal e uma membrana, né, de um neurônio pós-sináptico, vamos chamar assim. E é nesse intervalo que ocorre essa transmissão bioquímica, que nós chamamos de sinapse. E é assim que o neurônio se comunica com o outro. Outra questão que a gente tem que observar nessa aula de hoje é que essa comunicação entre um neurônio e o outro pode ser de forma excitatória, estimulatória ou inibitória, né? Um neurônio inibe uma ação, um estímulo. Isso acontece devido
as características dos neurotransmissores que são liberados. Os neurotransmissores que têm característica excitatória vão estimular a ação do próximo neurônio, do neurônio pós-sináptico. É um sinal excitatório que vai ser transportado. O neurotransmissor inibitório fará o contrário. Ele vai desestimular um sinal, uma ação. Vai ter uma ação inibitória no neurônio pós-sináptico. Vamos prestar atenção nesses conceitos para a gente seguir bem aí com o nosso conteúdo, até chegar com o nosso objetivo central dessas aulas, que é estudar como que acontece a ação do controle do movimento. Mas até a gente chegar lá, a gente tem que entender essa fisiologia e hoje vamos falar principalmente da transmissão sináptica e também do ato reflexo. É uma parte aí que a gente vai falar também como que os movimentos involuntários acontecem. Então, vamos seguir aqui a nossa aula. Então, estamos na parte 3, né, do conteúdo do sistema nervoso. Todas as demais aulas foram liberadas, os alunos da FUPAC Ponte Nova no Moodle. Elas também estão gravadas lá no meu canal do YouTube, dá para acessar por lá. Todos aqueles, né, que não são alunos, que estão vendo esse vídeo, pode ter um contato com essa aula lá no canal do YouTube e entrar em contato se caso tiver dúvida. Então, aqui vamos falar de uma parte conceitual. Então, quando a gente fala sinapse, o que a gente está falando? A gente está falando de junções, da comunicação entre um neurônio e outro, né? Então, é um espaço muito pequeno, um hiato que existe entre o terminal axônico e o início, né, da membrana do neurônio sucessor, né, pós-sináptico, vamos chamar assim. É um espaço muito pequeno, 20, 30 nanômetros, situado entre esse neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico. Vamos nos familiarizando com esse termo. Então, assim, o pré-sináptico é aquele onde o impulso ele é conduzido e é levado até o terminal axônico. O pós-sináptico é um neurônio que vai receber esses neurotransmissores que vão ser liberados por esse neurônio pré-sináptico. Então, assim, essa comunicação entre um neurônio ao outro, que é chamado de transmissão sináptica. Aí a transmissão ela ocorre quando quantidades suficientes de um neurotransmissor específico, né? Ele é um mensageiro. Então, assim, o que é um neurotransmissor? Ele é um mensageiro bioquímico formado por peptídeos ou outros componentes bioquímicos que os neurônios usam para se comunicar. E eles são liberados das vesículas sinápticas. Como eu falei antes, são sacos microscópicos que tem no terminal axônico. Então, quando o impulso nervoso atinge o terminal axônico, ele vai liberar, vai ter uma reação bioquímica ali, através principalmente dos íons de cálcio, que vai causar um desarranjo a essas vesículas e assim vai ser liberado os neurotransmissores que farão a transmissão sináptica entre o neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico. Então, assim, esse impulso nervoso resulta na transmissão por parte das vesículas sinápticas de neurotransmissores armazenados dentro da fenda sináptica. É o espaço existente entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, tá? Então, esses neurotransmissores são liberados para esse espaço e assim ali ocorre uma reação bioquímica e aí o sinal é conduzido para o neurônio sucessor. Eu fiz um esqueminha aqui que eu acho importante da gente poder analisar, só para a gente entender uma rede, né, de neurônios. E aqui esses sinais elétricos seriam os impulsos que transferem de um neurônio para outro. Isso é muito rápido que acontece. Então, assim, quando a gente vê de fora, assim, a gente acha que é uma rede de fios, né? E, de certa forma, são impulsos elétricos que aparecem, a gente pode pensar desta forma. Mas vamos tentar entrar na parte microscópica entre um neurônio e outro, só para a gente poder ter uma ideia. Aí, ó. Então, é como se um estímulo, né? Esse aqui está fazendo o papel de um neurotransmissor bioquímico, um impulso. Então, assim, aqui o final de um neurônio para outro.
tá? Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, assim, chega. Então, aqui seria o contato de um neurônio para outro. Exatamente é isso aqui, ó. Aqui são as vesículas. Chegou o sinal, ó. Chega o sinal, as vesículas liberam os neurotransmissores. Aqui o neurônio pós-sináptico. Então, ó, o impulso no neurônio pré-sináptico, as vesículas com neurotransmissores desestabilizam, eles liberam, e aí esses conteúdos bioquímicos entram no neurônio pós-sináptico, causam um desarranjo nele, e aí o impulso é transmitido. Então, aqui, esse processo, aqui, a sinapse, é esse intervalo. Esse processo é a transmissão sináptica, tá? Então, aqui é a sinapse, é esse espaço. A transmissão sináptica é a reação, né? A liberação dos neurotransmissores dentro das vesículas para o neurônio pós-sináptico, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, assim que acontece. O impulso nervoso que nós vimos na aula passada seria esse estímulo que vai passando aqui no axônio, né? Aqui as bainhas de mielina, e vai chegando até a parte do próximo neurônio, e aí esse impulso ele vai passando aqui dos dendritos, comunicando-se com os próximos neurônios através das sinapses, das transmissões sinápticas. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui de alguns conceitos que são muito importantes. Então, assim, como se transmitem os impulsos nervosos? Vamos revisar isso aí. Não, entre os axônios de um neurônio e os dendritos de outros, né? Os axônios de um neurônio pré-sináptico e os dendritos de um neurônio pós-sináptico. Existe uma zona de separação, né? E aí tem as as vesículas. Então aqui a gente tem esse contato aqui, ó, entre os dendritos de uns neurônios e os dendritos de um neurônio a seguir. Quando o impulso passa de um neurônio para outro, é a sinapse. Então a sinapse é esse processo aí, esse intervalo que é onde acontece a transmissão sináptica. Então, aqui, o final de um neurônio transmissor pré-sináptico. Aqui, nessa parte aqui mais arredondadinha, que são as vesículas, que contém os neurotransmissores, onde o estímulo vai chegar e vai liberar. Então, aqui, ó, isso aqui é a sinapse. Aí está acontecendo a transmissão, a liberação dos neurotransmissores para o neurônio pós-sináptico. Tá? Então, assim, ó, é a zona de contato que o neurônio estabelece com o outro, e a transmissão sináptica é o processo bioquímico. Então, aqui a gente tem aqui mais uma vez, ó, um neurônio, um axônio, um impulso, tá? A mudança, o interior vai ficando positivo e o exterior negativo. Esse é o impulso, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Aqui é o terminal axônico, com vários feixes, tá? Aí aqui o terminal axônico, aqui vesículas de neurotransmissores, assim. Então, aqui o que acontece? Vamos fazer uma amplificação agora de um terminal axônico que acabou de receber um impulso neural. Então, beleza, vamos ter essa noção aqui amplificada. Como eu falei aqui, ó, nesses sacos aqui azuis, são as vesículas sinápticas. O que contém nas vesículas sinápticas? Neurotransmissores, tá? Aqui, ó, essas moléculas vermelhas aqui são neurotransmissores. Então, assim, quando o impulso nervoso não chega no terminal axônico, essas vesículas ficam fechadas, os neurotransmissores ficam guardados e não são liberados, tá? A partir do momento que chegou o impulso nervoso, há uma reação bioquímica, principalmente relacionada com o íon cálcio, e aí há uma desestabilização e essas vesículas se abrem e liberam os neurotransmissores para a sinapse, né, para a fenda sináptica, e aí vai ocorrer uma reação bioquímica com o neurônio pós-sináptico, e assim o impulso vai se propagando de um neurônio para outro. Vamos começar a entender esse tipo de reação agora. Alguns neurônios possuem neurotransmissores excitatórios.
outros neurônios possuem neurotransmissores inibitórios, tá? Ou então, o que que acontece? Esse mesmo neurônio, ele tem aqui uma fenda com neurotransmissores excitatórios, aqui outra com inibitórios, outra com inibitórios, excitatórios. Isso depende de como vai ser a transmissão, tá? Então, vamos supor assim, se a transmissão do impulso, dependendo da reação, ele liberar apenas terminais com neurotransmissores excitatórios, a reação vai ser de excitação, de estimulação, de ação, tá? Se o impulso nervoso liberar apenas terminais axônicos com neurotransmissores inibitórios, a reação vai ser de relaxamento, cessamento, inibição. Se liberar a quantidade igual de terminais com neurotransmissores excitatórios e inibitórios, a ação será equilibrada, será de excitação e de inibição ao mesmo tempo. É assim que a gente funciona, tanto na questão de estarmos mais estimulados, ansiosos, agitados, quanto na questão de volta à calma. Então, o nosso corpo tenta agir em equilíbrio, tá? A gente tenta agir da seguinte forma: neurônios excitatórios propagam estímulos excitatórios, neurônios inibitórios propagam estímulos inibitórios, e assim a gente equilibra. Quando há um desequilíbrio dessa situação, a gente fica com um comportamento, de certa forma, alterado, sendo ou agitado demais, estimulado demais, ansioso demais, ou relaxado demais, inibido demais. Então, assim, a homeostasia nessa situação é o equilíbrio entre a liberação de neurotransmissores excitatórios com a quantidade de neurotransmissores inibitórios, tá? Mas o foco aqui, principalmente, é nessa reação. O impulso nervoso, ele chega ao terminal axônico, ele vai reagir com as vesículas, as quais vão liberar os neurotransmissores, sejam eles excitatórios ou inibitórios, para a fenda sináptica, e aí esse impulso vai se propagar para o neurônio pós-sináptico, o neurônio sucessor. Aqui eu coloquei um vídeo bem didático que vai explicar como que essa transmissão acontece. Nós vamos acompanhar juntos. Espaço. Ó, aqui, ó. Ó o cálcio.
Preste atenção. Ó. Então, perceberam a importância, né, dessa comunicação entre um neurônio e outro, como isso acontece? Então, a gente percebeu ali que essa reação bioquímica que acontece desde o envio do impulso nervoso e depois lá no terminal axônico, o sódio ele entra na vesícula e faz com que ela se junte à membrana terminal, liberando os neurotransmissores. Aí os neurotransmissores passam lá para a fenda sináptica, eles vão para receptores iônicos do neurônio pós-sináptico e aí ele vai entrar no próximo neurônio conduzindo esse impulso. Aí a questão chave é, esse impulso, ele partiu, né, a liberação de neurotransmissores excitatórios. Se for de neurônios excitatórios, neurotransmissores excitatórios, ele vai fazer com que o potencial de ação ele passe para o próximo neurônio, tá? E aí o impulso vai ser conduzido para que a estimulação seja acelerada, né? E aí o que esse impulso faz? O que esse impulso nervoso faz que a gente viu na aula passada? Ele vai o quê? Abrir canais de sódio para que o potencial de repouso seja terminado, né? E acontece uma despolarização. Por que despolarização? Porque no repouso é polarizado, ou seja, interior negativo, exterior positivo. Quando esse impulso excitatório ele passa, acontece uma despolarização, ou seja, o interior vai ficar negativo e o exterior positivo, o impulso ele passa. Se é um neurotransmissor inibitório, ele não vai conduzir esse potencial de ação. Ele vai propagar o potencial de repouso, ou seja, ele vai fazer com que o interior da membrana se mantenha mais negativo do que já é, né? E o lado exterior, consequentemente, ficando mais positivo. E assim não acontece potencial de ação, aí as ações inibitórias elas acontecem, tá? Geralmente esse processo de potencial de ação, potencial de repouso, né, entre um neurônio e outro, isso acontece de forma equilibrada, salvo algumas situações específicas em que mais ação deve ser estimulada, menos ação deve ser estimulada. Isso depende muito da origem desse estímulo. Então a gente tem aqui, ó, neurotransmissores causadores de despolarização e ativação do potencial de ação das membranas são denominados transmissores excitatórios. Lembre-se, a despolarização é a mudança de carga, o potencial de ação vai acontecer. Neurotransmissores de repolarização, né, ou seja, que vai aumentar a polarização, ou seja, a diferença do interior negativo para o exterior positivo, ele vai gerar uma inibição do potencial de ação das membranas. E aí são neurotransmissores excitatórios. Alguns exemplos aqui de neurotransmissores excitatórios e inibitórios. A acetilcolina é o que a gente está vendo aí, é um dos principais neurotransmissores excitatórios, principalmente porque ele vai ser o neurotransmissor que vai ser liberado para a ação de contração muscular. Daqui a pouquinho a gente vai assistir uma animação que vai mostrar esse processo de liberação da acetilcolina para que a contração muscular aconteça. Norepinefrina, epinefrina, ácido glutâmico,
encefalinas e endorfinas. São exemplos de neurotransmissores excitatórios. Em algumas situações, esses neurotransmissores excitatórios podem ter a ação de repolarização, ou seja, uma ação inibitória, como, por exemplo, é a acetilcolina no coração. Tá? Então, essa é uma particularidade que deve ser guardada. A acetilcolina no coração, ela exerce uma ação de um neurotransmissor inibitório, porque ela aumenta a repolarização entre os estímulos nervosos. Exemplos de neurotransmissores inibitórios: ácido gama aminobutírico, o GABA, glicina, dopamina, relacionado com a doença de Parkinson, serotonina, tá? A inibição, né, relacionada aí também à reação com o triptofano. Triptofano é um tipo de aminoácido que, quando aumenta a quantidade de triptofano livre, ele entra na barreira hematoencefálica e libera maior quantidade de serotonina, e aí a ação estimulatória, né, ela vai sendo inibida, e aí o organismo entra em fadiga. É uma situação em que no exercício, no alto rendimento, tem que ser evitada, porque aí atrasa esse relaxamento, e aí o atleta tem um alto desenvolvimento mais postergado, né? Mas enfim, isso aqui é um mecanismo de defesa do organismo, né? Porque ele acaba desacelerando uma ação. Então, assim, então isso é importante a gente pensar. Então, determinados centros do sistema nervoso central são exclusivamente de neurônios excitatórios. Outros são compostos apenas de neurônios inibitórios. Ou então, outras regiões são compostas por ambos, né? Há um equilíbrio entre os neurônios com neurotransmissores excitatórios e inibitórios. E agora a gente vai falar do potencial, dos potenciais, né, que são passados de um neurônio para outro. Eu acho que agora a gente já deu bastante nome aos bois, vamos dizer assim. Então, assim, o potencial de ação, o potencial que vai ser passado de um neurônio para outro, ele pode ser de dois tipos. Isso tem que ficar claro. Pode ser um excitatório ou inibitório. A gente vai dar nomes específicos a esses diferentes tipos de impulsos que são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico. Se esse impulso ele for composto por neurotransmissores excitatórios, o nome de potencial de ação a gente chama ele popularmente de PEPs. Como que PEPs, tá? PEPs, esse é de excitatório. Qual que é a definição de PEPs? Potencial excitatório pós-sináptico, tá? PEPs, tá? Então, assim, após a liberação, né, os neurotransmissores que se ligam a receptores existentes na membrana-alvo, né? Essa ligação produz uma série de despolarização graduadas nos dendritos e no corpo celular denominada PEPs. Lembre-se, despolarização, a mudança de carga. O interior troca, passa a ser positivo, porque antes era negativo, o exterior passa a ser negativo, porque antes era positivo. Então, despolarização é isso. Se quantidades suficientes de neurotransmissor forem liberadas, o neurônio pós-sináptico é despolarizado até o limiar e um potencial de ação é gerado. Ou seja, uma desestabilização vai acontecer com o próximo, e aí esse potencial de ação vai fazer com que esse impulso, esse potencial de ação excitatório passe. E aí a gente já sabe o que acontece. Não dá para a gente ficar só aqui, vai ser um potencial de ação vai ser gerado. O que é esse potencial de ação excitatório pós-sináptico? Ora, vai ser um estímulo que vai abrir canais de sódio e vai fazer com que essa despolarização aconteça, deixando o interior mais positivo, o interior mais negativo, causando esse potencial de ação ao longo do neurônio como um todo. Beleza. Como que esses potenciais excitatórios eles podem trazer o neurônio pós-sináptico até o limiar, né? Ou seja, a fazer com que esse estímulo possa realmente abrir os canais de sódio como um todo. Então,
esse potencial pode ser por somação temporal, ou seja, vários potenciais excitatórios pós-sinápticos de um único neurônio pré-sináptico ao longo de um curto período de tempo. Então, aí, um único neurônio pré-sináptico libera muitos sinais excitatórios num curto espaço de tempo. Ou então, espacial. Seriam esses potenciais excitatórios chegam de forma conjunta ao neurônio pós-sináptico, vindo de numerosas estimulações excitatórias diferentes, ou seja, vários neurônios excitatórios vão liberar esse potencial de ação. Então, é o seguinte, a somação temporal é quando um único neurônio pré-sináptico ele libera muitos PEPs num curto espaço de tempo, muitos potenciais excitatórios, ou então de somação especial, ou seja, vários neurônios vai liberar vários potenciais excitatórios pós-sinápticos em vários locais de um neurônio pós-sináptico, tá? Ou no músculo, que ocorre a despolarização. Então, para prevenir a despolarização crônica, ou seja, excessiva, do neurônio pós-sináptico, o neurotransmissor deve ser quebrado em moléculas menos ativas por enzimas presentes na fenda sináptica. Então, no caso da acetilcolina, a enzima degradadora é chamada de acetilcolinesterase. Lembre-se desse sufixo ase é relacionado a um tipo de enzima. Então, a acetilcolinesterase vai ser responsável por quebrar a acetilcolina para que esse potencial de ação que vai ser transportado não seja de um modo crônico. Tá? É uma forma de controle desse potencial de ação que o organismo tem. Então, essa enzima ela vai quebrar a acetilcolina em duas partes, né? Acetil e colina, removendo assim o estímulo para a despolarização. Se a gente tem o PEPs, né, potencial excitatório pós-sináptico, a gente tem o PIPs, né, que é o I aí vai ser de inibitório, potencial inibitório pós-sináptico. Agora a gente vai pensar naquele neurônio que possui neurotransmissores inibitórios em suas vesículas. Então, lembrando, neurotransmissores inibitórios vai causar a liberação, vai fazer com que o potencial de repouso da membrana ele seja aumentado. E aí a gente sabe que não há condução do impulso nervoso, há uma inibição. E o que é repolarização? Né? É uma polarização maior, vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer? O interior da membrana vai continuar negativo e o exterior positivo. É o que a bomba de sódio e potássio faz, não é isso? O que ele faz? Ele joga 3 moléculas de sódio para fora, 2 moléculas de potássio para dentro, mantendo o interior negativo. Então, quando os neurotransmissores inibitórios são liberados lá na fenda sináptica, eles são quebrados também, e esses íons entram no neurônio pós-sináptico e vai fazer com que esse potencial de repouso da membrana permaneça. Tá? Então, assim, o PIPS, né, acontece, né, quando os neurotransmissores exercem o efeito exatamente oposto do neurotransmissores excitatórios. Qual era o efeito dos neurotransmissores excitatórios? Era a despolarização, a continuidade do potencial de ação. Então, esses transmissores inibitórios causam hiperpolarização, negatividade aumentada dentro do interior, na membrana pós-sináptica. Como resultado final de um potencial inibitório pós-sináptico, o neurônio desenvolve um potencial de repouso da membrana mais negativo. É empurrado para mais longe do limiar, desta forma, resiste à despolarização, ou seja, a mudança contínua de carga do interior de negativo para positivo e do exterior de positivo para negativo. Em geral, o fato de o neurônio atingir ou não um limiar independe da proporção do número de PEPs e PIPs, né? Então, prestem atenção aqui nessa observação. Um neurônio que é simultaneamente
bombardeado por um mesmo número de potencial excitatório pós-sináptico e potencial inibitório pós-sináptico, não alcançarão o limiar e, e nem gerarão potencial de ação. É aquilo que o vídeo mostrou, né? Quando os potenciais de ação excitatórios na cor verde ele é liberado, uma quantidade de um potencial de inibição pós-sináptica também é liberada ali na cor vermelha, eles se anulam e o potencial de ação não segue. Por outro lado, se os potenciais excitatórios pós-sinápticos superarem numericamente os potenciais inibitórios, o neurônio é movido rumo ao limiar, né, a um limiar de ação, e um potencial de ação vai passar e ser gerado, causando despolarização, causando transmissão do impulso nervoso. Então, aqui, para a gente fechar esse raciocínio, vamos verificar agora como que esse potencial ele é transmitido na junção neuromuscular. Porque aqui a gente viu até agora esse contato de um neurônio com outro, né? Mas é isso que acontece na transmissão eferente da ação muscular, na ação somática, na ação voluntária. Esses estímulos ele vêm lá do sistema nervoso central pelas vias eferentes até chegar no neurônio que vai conectar-se diretamente ao músculo. E como que é essa conexão de um neurônio com o músculo? É igual a um neurônio com outro, só que aqui não temos o neurônio pós-sináptico, a gente tem uma célula muscular, uma fibra muscular. Então, o terminal axônico desse neurônio pré-sináptico vai liberar neurotransmissores dentro da musculatura, né, dentro da célula muscular, e aí esses neurotransmissores excitatórios, a acetilcolina, que vai ser esse tipo de neurotransmissor, vai causar desarranjo no interior da fibra muscular, principalmente a liberação de cálcio, e aí o cálcio ele causa um desarranjo lá dos filamentos grossos com filamentos finos, e aí o sistema de ponte cruzada acontece e a contração ocorre lá no interior dos sarcômeros. Então agora a gente vai ter uma noção dessa placa junção neuromotora, de um terminal de um neurônio pré-sináptico com uma fibra muscular que vai receber esse potencial de ação. Se liga nesse vídeo. Olha o cálcio causando desarranjo das vesículas. São transportadores de acetilcolina no músculo.
Sim, e o potencial de ação é conduzido. Sarcolemma é a membrana da fibra muscular. Para não ter esse potencial crônico. Pessoal, então perceberam como que é esse contato, né? Essa transmissão do impulso nervoso à célula muscular é algo muito mais complexo do que a gente imagina, né? Vamos só fazer uma revisão aqui, porque é importante a gente perceber. Então, assim, ó, o impulso nervoso chega até o terminal axônico, onde estão quem? As vesículas. As vesículas são sacos cheios de neurotransmissores. Nesse caso, vão ser neurotransmissores excitatórios, porque vão ser neurotransmissores que vão estimular a contração muscular. Então, aí o que acontece? Quando esse estímulo, impulso chega, vai fazer com que íons de cálcio se liguem às vesículas, e aí essa vesícula ela vai até próximo ao terminal axônico e libera os neurotransmissores por exocitose, né? Ele libera, ela se fende, ela se abre e os neurotransmissores são liberados. E aí, quando os neurotransmissores são liberados, eles se ligam a receptores, né, que tem lá na membrana plasmática do músculo, que está ligado ali na fenda, e aí há um desarranjo, né, na transmissão iônica. Qual o desarranjo? O que é esse desarranjo? Acontece maior insuflação, maior entrada de íon sódio no interior do músculo e menor liberação de potássio, ou seja, há um aumento aí dessa ação aí desse controle de sódio e potássio. Como a maior entrada de sódio e menor saída de potássio, o interior da membrana ali do músculo, ele vai atingindo, vai ficando mais positivo até que um potencial de ação seja liberado para dentro do músculo. E aí aqui termina, porque são várias partes. Mas eu acho que é o suficiente para a gente ver, depois eu continuo, né? Na próxima aula eu mostro o que acontece. Esse potencial de ação, ele vai fazer o que dentro do músculo? Ele vai liberar os canais de cálcio que tem lá no retículo sarcoplasmático. Esses cálcios vão até o sistema troponina-tropomiosina, que vai estar ligado à quitina. Ele vai liberar a actina para se ligar com a miosina. E aí a cabeça de miosina se liga à actina e a contração muscular acontece. Tá bem? Então, é assim que inicia-se o processo de contração muscular. Essa parte potencial aqui na junção neuromuscular é importante a gente poder verificar isso também. Então, vou deixar essa parte aqui para a aula de hoje. Para a parte da aula, mais tarde, né, a gente vai se encontrar a partir das 19h30 e eu vou falar desses atos reflexos que acontece no sistema nervoso. Tudo bem? Então, eu vou encerrando essa parte aqui, essa videoaula, e mais tarde a gente se encontra para darmos finalização aí a essa parte onde nós estamos vendo a transmissão sináptica e vamos terminar vendo sobre os arcos reflexos. Até mais tarde, um abraço.